Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Estamos aqui mais uma noite, mais uma live da vida sentimental. O Senhor deseja ministrar as nossas vidas, com uma palavra abençoada, deseja derramar, sobre essa área tão importante das nossas vidas, a bênção dele. Nós estamos aqui ansiosos para ser ministrados pelo Senhor. Vou fazer uma oração aqui para a gente convidar o Espírito Santo, entregar para Ele o controle desse período. Amém? Então vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Gostaria de ler um texto que está lá em João 2. Alguns dizem que é o primeiro milagre de Jesus, Apesar de falar aqui, claramente o primeiro milagre, eu tenho minhas dúvidas, mas eu gosto dessa história, desse milagre. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou pregar sobre ele. É que quando Jesus transforma a água em vinho. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10, João 2, versículo 1 até o 10. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Então, queria falar um pouquinho sobre esse milagre. E o que eu gostaria de falar, a gente tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto, É um casamento, uma festa de casamento. Jesus estava numa festa de casamento. E acabou o vinho. E aquele vinho que acabou, ele tem um significado, Ele representa a alegria. O vinho acabou. Aquele casamento que estava começando, ficou sem vinho, ficou sem alegria. E muitas vezes isso acontece com a gente, Talvez você que está aí assistindo não seja casado, mas em algum dos seus relacionamentos, a alegria de estar com alguém acabou. A alegria de passar um tempo com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. A alegria acabou. O prazer daquela presença acabou. Agora é só briga, agora é só desentendimento. Esse casal que estava começando a sua história, eles não se preocuparam em preparar se eles teriam vinho suficiente. Eles não se preocuparam em garantir que o vinho não acabasse. Era a responsabilidade deles garantir que o vinho, que houvesse vinho. Mas eles não cuidaram, não se preocuparam com isso. E é o que nós fazemos, Muitas vezes, muitos cristãos
pensam que essa área da vida sentimental não é importante. É que, não, Deus, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou fazer outras coisas e Deus vai cuidar de tudo o resto. Irmão, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar do seu marido, né? Vocês têm que cuidar desse relacionamento tão precioso que Deus preparou, né? Eu dou glória a Deus pela vida da minha sogra, né? Que ela, de vez em quando, pega minha filha e vai passear com ela, e vai fazer as coisas, para que eu tenha tempo com a minha esposa, para que a gente tenha o nosso momento, né? Às vezes a gente vai passear, vai fazer alguma coisa. Os casais precisam disso, não é porque teve filho que não pode mais. Não, meu irmão, nós temos que ter esse tempo, esse tempo de manutenção do relacionamento. Ele é muito importante. Ele é importante para os dois. Ele é importante para garantir que o vinho não acabe. Mas às vezes, nessa correria da vida, tantas coisas, trabalho, estudo, ministérios na igreja, tantas coisas, né? Às vezes a gente falha. Quando a gente percebe, nosso relacionamento, né? Algum relacionamento da nossa vida, alguém que nós amamos, né? O vinho acabou e a gente não consegue mais, a gente não tem mais prazer, né? Motivação para estar com aquela pessoa. E aí, nessa história, nessa situação, aparece alguém. Aparece Maria. Maria é aquela que conhecia Jesus. Conhecia bem Jesus. Talvez, de fato, Jesus não tivesse feito milagre ainda, mas ela conhecia Jesus. E ela conhecia Jesus e ela era aquela que gerou Jesus, que trouxe Jesus para o mundo. Ela foi esse canal. Isso aí, meu irmão, é o ministério de Deus para nós. Nós temos que ser como Maria, nos nossos relacionamentos e em outros relacionamentos. No relacionamento dos nossos pais, dos nossos amigos, né, que às vezes vêm nos procurar para pedir um conselho, para desabafar. Você tem que ser Maria, você tem que colocar Jesus nessa história. Fala assim, Jesus, entra nessa história aí. Eu sei que Jesus, talvez ele falando, ainda não é minha hora, ele está dizendo, eu nem comecei a fazer milagre ainda, o que você está me chamando? E Maria colocou Jesus, vai lá, e falou para o servo, obedece ele aí, faz tudo que ele mandar, que vai dar certo. Então, nós temos que ser como Maria. Quando alguém vier colocar uma situação, uma dificuldade no seu relacionamento, né? Ou às vezes até o seu parceiro, sua parceira, seu marido, sua esposa, seu namorado, alguma situação difícil, não está dando certo, não sei o que fazer, não, vamos colocar Jesus nessa história, vamos colocar Jesus nessa situação, né? E aí assim, não é só colocar Jesus e ele vai ficar ali de enfeite. Não, coloca Jesus e como ela disse, agora faça tudo que ele mandar. Às vezes a gente coloca Jesus no nosso coração. Eu deixo ele bateu na porta do meu coração, eu deixo ele entrar. Mas eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer tudo que ele mandar, né? É isso que ela falou aqui, façam tudo que ele mandar. E o que ele mandou? Ele mandou pegar alguns vasos grandes, uns recipientes de pedra e colocar água. Foi isso. Que coisa simples que ele pediu. Vá. A paz, Beth. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus está liberando aqui uma palavra sobre as nossas vidas. Receba aí, eu tenho certeza que o Senhor vai... Essa palavra não volta vazia, né? Vai gerar os frutos no coração de cada um que for alcançado por esse link. Amém? Se tiver um pedido de oração aí, Beth, todos que estão acompanhando, deixa aí nos comentários, tá bom?
Compartilha esse link aí, né? Eu falei no começo, uma coisa tão simples, né? A gente compartilha coisa tão boba às vezes, né? Isso aqui, tem tanto link aí, tanta coisa que as pessoas veem toda hora no Facebook, que não edificam em nada, né? Que às vezes fazem mal pra gente. Por que a gente não compartilha a bênção, né? Por que a gente não compartilha link de coisa que vai transformar a vida dos nossos amigos, colegas de trabalho, da faculdade, vizinhos, familiares, amigos de infância, né? Então, compartilha aí, eu tenho certeza, né? Que mais gente vai ser abençoada através desse gesto tão simples, né? Não é um grande sacrifício. Amém? Vamos voltar aqui, né? Então, Jesus entrou naquela situação. E quando ele entrou naquela situação, eu penso muito, tem uma peça de teatro cristã, eu gosto muito de teatro cristão, né? Deus já me ministrou, já aprendi muito sobre o reino de Deus, mundo espiritual, né? Através do teatro. E é uma peça de um jovem, chama Jesus, e aí ele está sentado no sofazinho. Aí ele recebe Jesus no sofazinho. Jesus, eu vi que você estava batendo aqui para entrar na casa do meu coração. Pode entrar, Jesus. Ele recebe Jesus, se sentam no sofá, conversam. E de repente Jesus fala assim, vamos na cozinha pegar alguma coisa para comer? E aí o menino que convidou Jesus, não Jesus, você pode entrar, mas fica aqui na sala, não vai na cozinha não, na cozinha tá suja lá. Tem problema. Não, mas eu te ajudo a lavar a louça, eu te ajudo a arrumar. Não, Jesus, fica aqui na sala. E aí depois Jesus quer ir no banheiro, e ele não quer, ele fica segurando Jesus na sala. Porque o resto da casa está todo bagunçado, cheio de sujeira, e ele está com vergonha, não quer que Jesus entre, não quer que Jesus se meta. Muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes Jesus entrou na nossa vida, mas a gente não deixa ele entrar em todas as áreas. A gente não deixa ele entrar na nossa vida financeira. É uma área que as pessoas têm muita resistência. Muita resistência. Por isso que em todo culto, nós falamos sobre dízimos e ofertas. Em toda oportunidade. Por quê? Não é para arrancar seu dinheiro porque eu estou preocupado em você depositar na igreja ou não, enquanto que está entrando. Meu irmão, nem vejo essas coisas. Eu estou preocupado em te abençoar. Estou preocupado em lançar a base da palavra de Deus na sua vida para que você seja abençoado. Da mesma maneira que eu sou muito abençoado nessa área, eu gostaria que você também fosse. É por isso que eu falo. É por isso que os pastores, os ministros, sempre falam. Faz parte do pedaço do culto. Porque é para te abençoar. Eu lembro que meu primeiro pastor, meu primeiro líder, homem de Deus, um mestre, conhecia muito a palavra de Deus. Ele era o pastor titular da igreja, mas não gostava de falar de oferta, não gostava de falar de pedir dinheiro, não falava nada. Ele fazia o culto, louvor, oração, louvor, depois ele falava uma palavra e era uma palavra abençoada, e depois ele falava, alguém quiser, eu vou colocar um louvor. Se alguém quiser depositar uma oferta, um dízimo aqui, fica à vontade. Na hora que acabar o louvor, a gente continua o culto. Fazia isso. E aí, assim, naquela época, a igreja não crescia financeiramente. As pessoas estavam com a vida estagnada, porque ninguém semeava. Quando muito, dava o dízimo. Então, por quê? Porque a gente não entendia os segredos. Por mais que aquele pastor talvez soubesse os segredos, de ofertar, de dizimar, a lei da semeadura, isso ele não ensinava. Eu não sei qual que era o constrangimento, a dificuldade dele de falar disso, mas por causa disso, a igreja não era abençoada. Então é uma coisa muito importante, meu irmão. Não era nem chegou a hora de falar de oferta ainda, mas assim, é uma coisa muito importante, mas é uma área que às vezes a gente fecha o nosso coração, não deixa. Jesus, não, essa parte aqui, você é o dono de uma parte da minha vida, mas essa da vida financeira, eu que cuido, eu que administro, eu que decido. E outra área que
que muitas vezes a gente não abre o nosso coração é a nossa vida sentimental, o nosso relacionamento, né? Por quê? Porque quando você abre o seu coração, né? O seu relacionamento, vamos pensar no nosso coração como uma casa, né? O quarto é o relacionamento, o lugar da intimidade. Quando você abre esse cômodo da casa para Jesus entrar, aí não é mais você que governa, aí é Jesus. Aí Jesus que é o Senhor ali. Aí não é mais o seu orgulho que vai governar. Aí não é mais o seu desejo de estar sempre certo que vai governar. O seu enfim, né? Seus medos, né? Às vezes a gente tem decepções em relacionamentos passados e a gente não quer passar por aquilo de novo. Então a gente não quer abrir mão do controle. E aí, se Jesus entrar, é Ele que vai querer controlar, então eu não deixo Ele entrar. Mas nessa história, foi colocado para Jesus recipientes vazios, né? Como vasos de pedra, grandes, vazios. Tiveram que liberar espaço ali, para que Jesus fizesse o milagre. E é isso, nós temos que, nesse cômodo, né, do nosso coração, que é a nossa vida sentimental, nós temos que liberar espaço, abrir mão do controle, abrir mão. Você não pode ficar lá, você tem que sair do controle para que Jesus entre. E aí quando Ele entra, né, quando a gente libera esse espaço, o que Jesus faz? Jesus colocou vinho? Jesus não colocou vinho, Jesus colocou água. Por que Ele colocou água? A minha esposa, Sayuri, eu queria muito que vocês vissem ela pregando, gente. Ela é uma bênção, viu? Muito usada por Deus. Se vocês quiserem depois passar lá no nosso canal do YouTube, Engrenagens do Reino, tem uns vídeos dela pregando. Ela vai ficar brava que eu estou falando isso, mas é bênção demais, né? E uma das coisas que ela fala, que eu gosto bastante, sobre a água, né? Ela fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Desde o começo da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a gente percebe como que água e Deus têm uma relação, né? Tem uma conexão, né? Inclusive, se eu ficar sem comer, eu consigo sobreviver por um tempo, mas eu não consigo viver muito sem água. Nós precisamos de água para sobreviver, não existe. Inclusive, eu e minha filhinha, né, e a minha esposa também, a gente tem feito umas experiências aí, né? Minha filhinha, por causa da escola, de plantar o feijãozinho, e cresceu, ficou grandinho o feijãozinho, e aí depois a gente plantou lá uma batata doce, acho que é batata doce, eu não entendo muito, e cresceu, meu Deus do céu, ficou um negócio gigante. E aí você fica, pelo menos eu fiquei muito impressionado, como que a única coisa que eu coloquei ali foi água, e cresceu um negócio tão grande, tão bonito, vida surgiu, só com água, né? A semente, aquilo que geraria a planta, mas só a água foi suficiente para que aquela semente germinasse e crescesse, né? A água e o sol. Então a água, ela tem como se tivesse talvez um pouco do DNA de Deus, ficou na água, né? E em várias passagens da Bíblia, a água representa Deus, né? E nesse caso aqui, é a mesma coisa. Então eu abri espaço no meu coração, eu abri mão do controle, eu abri mão do orgulho, eu abri mão desse meu desejo de sempre estar certo, do meu ego, sei lá. Abri espaço para Deus, e aí Deus foi lá e colocou um pouquinho dele mesmo dentro desse vaso. E quando Deus entrou no vaso, quando a água entrou no vaso, aí eu percebi que eu já tinha o vinho. Aí eu percebi que o vinho também veio junto com Deus, né? Quando Deus entra na nossa vida, quando a gente deixa Deus entrar no nosso relacionamento, aí
a nossa vida começa a mudar. Aí a alegria, o prazer naquele relacionamento voltou, né? Só que assim, eu estou falando aqui, um casamento, isso vai acontecer, mas talvez no seu namoro, você deixar Deus entrar, pode ser que de repente saia, que acabe, né? Não sei se é o relacionamento que Deus preparou, né? Por isso que é muito importante, né? A gente, quando eu fiquei interessado pela Sayuri, né? A gente estudava junto na faculdade e a gente começou a ficar amigo, falar de palavra de Deus, de missões. Eu tinha ido para a África, ela tinha ido para o Peru, fazendo trabalho de missões. E a gente conversava sobre as experiências e tal. E aí, eu estava interessado nela e o que eu fiz? Chamei ela para participar de um retiro da minha igreja. Ela foi. Ela disse que não, mas eu tenho quase certeza que ela começou a gostar de mim ali, que eu apresentei uma peça de teatro ali, super bonitinha. E eu acho que ela começou a gostar de mim ali por causa daquela peça, mas ela disse que não. Depois essa peça é super legal. E aí, assim, depois disso, e ela também ficou interessada. E aí, aí a gente voltou e a gente foi conversar com o meu pastor. A gente era de igrejas diferentes. Depois o pastor dela, eu gosto dela. Ela, não sei se gosta direito. Acho que ela tá, mas a gente tá pensando em começar a namorar. E aí a gente fez um tempo de corte, de oração ali. Meu pastor falou, não, vou orar. Vocês vão orar por 30 dias. Vocês vão ser amigos apenas, né? Tá claro o sentimento, o interesse de um pelo outro, mas vocês vão orar. E a gente fez isso. A gente orou. E quando chegou, e nessa época, outros jovens também, foi uma época que o amor estava no ar lá na minha igreja, né? Então, outros jovens também começaram esse tempo de corte com outras meninas, cada um lá com a menina que gostava, começou, lá tinha umas 4 jovens fazendo essa corte. E aí o que aconteceu? Esse tempo de corte, eu e a Sayuri fizemos direitinho, inclusive a gente fez um trabalho com um grupo missionário, acho que em Francisco Morato, Franco da Rocha, sei lá. Era longe para Dedéu. Pegava o metrô, o trem e ia embora. E aí a gente fez direitinho esse tempo de corte. Esse tempo de corte a gente foi amigo, né? O pessoal sabia que um gostava do outro, tal, mas a gente foi amigo e orando, né, para Deus dar direção. E enquanto isso, esses meus amigos que também estavam nesse tempo de corte, desobedeceram. Eles não esperaram esse mês, esse tempo de oração. E eles lá já estavam lá se beijando e tal. E o que aconteceu? Muitos dessas cortes, desses começos de namoro aí, viraram até um namoro, mas não foram para frente. Mas o nosso foi. O nosso foi, inclusive, né? Nosso primeiro beijo foi na frente de mais de 100, 150 irmãos, né? Tipo, o pastor chamou a gente lá na frente, lá, ó, glória a Deus, vamos abençoar eles aqui, fizeram a corte e tal. E aí, a Sayuri, ela vai, meu Deus do céu, vou voltar para casa, ela nem vai abrir a porta, ministrando aqui a vida sentimental dos irmãos. Aí vocês oram por mim hoje, para ela abrir a porta lá. Aí o primeiro beijo da Sayuri foi na frente de tudo esse mundaréu de gente. Então, mas foi bênção, né? Foi bênção. Por quê? Porque a gente deixou Deus ficar no controle, né? E se Deus falasse, não é ela, tudo bem, eu ia ficar triste, mas a gente tem que confiar, tem que deixar Deus assumir. E às vezes a gente não quer deixar, a gente não quer abrir mão, né? E aí a gente vive um relacionamento que não tem mais o vinho, mas a gente não abre mão de ter o controle, né? Só para não se machucar. Então, meu irmão,
Se você ainda não está namorando, ou está, né, nesse começo ainda, deixa Deus ficar no controle desde o começo. Cuidar de todo o processo. Eu tenho certeza, né, que você vai viver coisas maravilhosas com o Senhor. E, inclusive, assim, nem era da palavra, mas uma recomendação, tá? Tem alguém solteiro, tem alguém aí esperando no Senhor, né? Lohane aí, ó, glória a Deus. Uma coisa que eu super recomendo, né? Essa corte, né? Esse tempo debaixo da bênção ali, conhecendo a pessoa em oração, orando junto com a pessoa, né? Porque eu acho que acima de tudo, você tem que ser amigo dessa pessoa, né? Você tem que gostar de estar com ela. Então, esse tempo é para isso, né? É só isso que você vai ter. Inclusive, acho que um arrependimento que eu tenho, tá? Eu queria ter feito um namoro de corte mesmo. Namorar sem beijar. Em jejum, verdade. A Sayuri me lembrou aqui, ó. Esse tempo a gente foi jejuando também, orando junto, jejuando, né? E eu gostaria de ter feito sem beijar. Né? Porque, né, o beijo, beijar é pecado? Não é pecado, né? Mas o beijo, ele é o primeiro passo do ato sexual, de dois corpos se tornarem um. Então, por isso que do beijo que vai vir outras coisas, vai vir um desejo, que vai vir a chance de você fazer besteira. Não precisa, né? Eu lembro que eu só fui, não vou fazer, porque eu fiquei assim, alguns amigos que eu conversei, eles, não, você está maluco? Por que você vai querer trazer esse peso? Você nem precisa desse peso. Não faz não. E eu me arrependo, eu gostaria de ter feito, né? Inclusive, minha filha vai ter que fazer. Mas eu já tenho, vai ter que fazer. Isso, né, o primeiro menino que vier falar com ela em corte, eu já tenho um propósito aí, eu vou oferecer ele em sacrifício ao Senhor, mas o próximo que vier, aí a gente faz essa corte aí, sei lá. Mas vamos voltar para a palavra então, meu irmão. Então assim, o casamento ficou sem vinho, apareceu a Maria, né? Aquela mulher de Deus, que se incomodou com aquela situação, que sabia de um Jesus que poderia mudar, que poderia transformar aquela situação de vergonha em uma situação de honra, né? Porque seria uma grande vergonha eles não terem vinho ali, né? Mas Maria colocou Jesus na história, deu para Jesus toda a autoridade para fazer o que ele quisesse. E aquela situação que ia virar vergonha, virou honra, né? Todo mundo falou, nossa, melhor vinho. Nunca tomei um vinho tão bom, né? A alegria que o Senhor vai colocar nos seus relacionamentos é muito maior do que qualquer outra alegria. Vai ser uma alegria diferenciada. As pessoas ao seu redor vão perceber, vão falar, meu Deus, nunca vi um relacionamento tão legal, né? Uma pessoa que gosta tanto de estar com a outra. Eu nunca vi nada igual esse seu relacionamento com a sua esposa, né? Um filho que gosta tanto de estar com o pai, uma mãe que gosta tanto de estar com o filho, né? Igual a vocês. As pessoas vão ver, e elas vão ver Deus nesse relacionamento. Amém? O Senhor, Ele, desde que eu comecei, a gente, na verdade, já está há um tempo nesse ministério, né? Mas desde que eu comecei, a gente começou a passos tímidos, né? Participar um pouquinho mais. O Senhor tem ministrado muito a minha vida sobre essa unção de restauração, né? E eu queria ministrar isso sobre os irmãos hoje. A restauração sobre os seus relacionamentos. Talvez hoje você entrou aqui, né, clicou nesse link aí e algo tá muito ruim, né? Tá seco, né? Você tá com medo dos outros perceberem que acabou o vinho. Você não sabe o que fazer, né? Meu irmão, você conhece aquele que pode transformar essa história, né? Você conhece. Dá para Ele agora toda a autoridade,
todo o controle dessa situação. E eu tenho certeza que a restauração vem. E eu tenho certeza que na hora que você liberar espaço no seu coração, que você liberar espaço nessa área da sua vida, nesses relacionamentos, então Deus vai entrar. E quando Ele entrar, junto com Ele vem o vinho, junto com Ele vem a restauração. Aleluia. E se talvez hoje você entrou aqui eu não tenho um relacionamento, isso não se aplica a mim. Então, meu irmão, glória a Deus, para você está tudo bem. Mas essa palavra ainda é para você, tá? Porque o Senhor está nos convidando a ser a Maria da situação. Aquela que vai colocar Jesus, aquela que vai fazer as conexões, né? Vai falar, não, peraí, esse aqui pode resolver. E vocês, obedece Ele, segue Ele, faz o que Ele manda. E aí, não só os seus relacionamentos, mas os relacionamentos daqueles ao seu redor, o Senhor também deseja restaurar. Amém? Você conhece alguém que está com um casamento quebrado, que veio falar com você porque está pensando em divórcio? Meu irmão, coloca Jesus nessa história. Você conhece Jesus, você tem a capacidade de gerar Jesus, de trazer Jesus para essa situação. E o Senhor te colocou, né, próximo dessa pessoa, fez essa pessoa aí falar com você, para que você coloque Jesus na situação. Amém? Então nós vamos orar agora, só por um instante, né, sobre essa palavra. E você vai se apropriar, e eu vou liberar essa bênção da restauração do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Amém?